Olá, de novo aqui estamos nós com as nossas aulas virtuais no curso de Sinop e hoje nós vamos estudar sobre sobre o conhecimento dos chakras, cores, mantras, sobre como harmonizar os chakras, sobre como entender o funcionamento dos chakras e qual a sua importância e como que essa ciência do yoga se interessou pelos chakras, como que eles chegaram a esse conhecimento dos chakras, como com essa visão esotérica dos chakras, essa visão interna, chegaram ao conhecimento dos chakras que foi depois amplamente utilizado no Ocidente. Hoje nós vamos encontrar conhecimento sobre os chakras em diferentes escolas, com diferentes usos, e claro, com diferentes também explicações, com diferentes utilidades sobre essa energia dos chakras. Muito tem se escrito sobre este tema e temos um livro de um senhor chamado Harish Johari, onde ele fala muito, fala interessante, ele fala sobre que o desconhecimento dos chakras não faz uma pessoa mais saudável, não faz dela uma pessoa doente, mas o conhecimento dos chakras, conhecer como funcionam estes chakras, se interferem na saúde, ou seja, podemos melhorar a nossa saúde, podemos dinamizar a nossa saúde com o conhecimento dos chakras. São energias sutis que governam o nosso corpo grosseiro e o nosso corpo sentimental, o nosso corpo emocional, são regidos de alguma forma por energias sutis que são muito bem estudadas, analisadas e cuidadas pela energia dos chakras. Os yogis, de uma forma muito curiosa, chegaram a esse conhecimento porque hoje em dia, supostamente, nós temos alguma tecnologia superior ao daquela que tinham aqueles yogis, e então com essa tecnologia nós podemos perceber alguns nuances, algumas diferenças energéticas no corpo, na mente, no coração, e aí então chegar a fazer algum nexo, alguma união, alguma conexão com os chakras. Mas naquela época, como que eles fariam? Com qual tecnologia que eles utilizariam para chegar a este conhecimento? Isso é uma dos aspectos surpreendentes desta ciência, a ciência do yoga, e é o que estamos nos predispondo para falar hoje. 7 são os chakras mais populares, vamos dizer assim, os 7 chakras que são estudados no yoga. A filosofia tibetana chega a falar de milhões de chakras, e isso há muito conhecimento sobre isto. Várias outras escolas foram colocando mais chakras, mas o yoga mantém de que haveriam 7 chakras básicos, 7 chakras principais. Alguns autores chegam a dizer que o conhecimento desses chakras e o trabalho em cima desses chakras levariam o ser humano a ter exatamente os 7 chakras despertos.
Alguns dizem que enquanto nós, como homens e mulheres normais, temos no máximo 6 chakras despertos, e que apenas quando há uma compreensão espiritual, quando há uma compreensão mais, como diríamos, quando há um despertar da consciência, aí sim, então, nós teríamos a possibilidade de despertar, de manter ativo o 7º chakra. No entanto, eles dizem que essa função do 7º chakra só é iniciada, só é acordada com um intenso trabalho espiritual. Ou seja, todos nós teríamos, de acordo com alguns autores, todos nós teríamos os 6 chakras, e apenas aqueles que têm um trabalho muito sério de equilíbrio desses 6 chakras teriam a possibilidade de despertar o 7º chakra. Ou seja, haveria por último uma elitização também desses chakras. Muito bem, o que se entende é que o equilíbrio desses chakras nos leva a uma compreensão maior. Uma compreensão maior, uma compreensão mais afinada sobre o que é a vida, o que é a nossa função neste mundo, o que é a essência da nossa relação com o mundo. Uma vez que essa relação está equilibrada, aí então sim haveria o despertar desse 7º chakra. Muito bem, a palavra chakra é uma palavra sânscrita, certo? E ela tem vários significados. Nós já falamos disso algumas vezes. O sânscrito é um idioma muito peculiar, no qual uma palavra pode ter até 50 significados, sendo todas elas em volta desse significado. E a palavra chakra, ela se refere a roda, círculo, um vórtice, algo que gira, um disco, um centro, um plexo, ou seja, uma junção de nervos, por exemplo, um plexo nervoso. E esses chakras teriam sido vistos, teriam sido percebidos por esses videntes da época védica com suas diferenças. O conhecimento dos chakras ainda é um conhecimento muito profundo, é um conhecimento muito sutil, e conhecemos algumas pessoas que falam que quando esses chakras estão iluminados, inclusive eles mudam de vibração e eles mudam também seu padrão de cores. E aí então essa coloração que nós estamos acostumados, que encontramos em todos os livros, em todas as descrições, mudariam uma vez quando os chakras estão iluminados. Muito bem, eu não posso dar essa informação, eu não tenho todos os chakras iluminados. No entanto, conheço pessoas que dizem isto, sim, que esses chakras mudariam de cor. Tecnicamente, os chakras são pontos de interseção, diz o texto, entre vários planos, e através deles o nosso corpo etérico se manifesta mais intensamente no corpo físico. Obviamente que na minha mente eu posso formatar algumas ideias, e dificilmente eu vou conseguir pensar com a mão, mas há uma grosseria
haveria uma grosseria se eu pensasse apenas com meu estômago, e haveria uma sutileza maior se eu pensasse inclusive com o meu coração. Então, esses diferentes chakras, eles têm sua funcionalidade e eles têm suas características, eles têm seu âmbito de atuação. Nós vamos ir introduzindo a esse conhecimento, nós vamos descrever, nós vamos falar sobre esses 7 chakras e vamos entender mais detalhadamente como é que esses chakras vão influenciando na nossa psique. Os Vedas são as primeiras escrituras a falarem sobre os chakras, e isso se remonta mais ou menos a uns 5.000 anos atrás. Como eu disse, hoje muito se conhece sobre os chakras, certo? E é interessante como as diferenças culturais, algumas diferenças na cultura também trouxeram diferença na localização e funcionalidade dos chakras. De alguma forma, os yogis, eles tiveram alguma informação, sendo que nós, como ocidentais, tivemos outra fonte de informação, e aí então, quando chega o conhecimento dos chakras e sua utilidade, nós, como ocidentais, adotamos esse conhecimento dos chakras com as nossas ferramentas ocidentais. E aí então nós vemos, por exemplo, o segundo chakra, o chakra Swadhisthana, ele foi mudado de lugar. Enquanto que os Vedas, eles descrevem Swadhisthana na região dos órgãos sexuais, no conhecimento ocidental, ele foi movimentado, ele já não tem mais esse lugar, e ele é chamado de chakra esplênico, e nós vemos que ele está um pouco mais acima, já quase na região do umbigo, talvez um pouco mais para a direita, em direção ao fígado. Para os Vedas, os chakras, eles estão alinhados com a coluna, e eles estão a uma certa distância da coluna para o centro do corpo, mas a sua ação pode ser vista, pode ser percebida já até mesmo fora do corpo. Se diz que Sahasrara, o 7º chakra, ele estaria ainda acima da cabeça. No próximo vídeo, nós já vamos falar especificamente sobre esses 7 chakras. Vamos começar com as descrições desses chakras, e sabendo que esses chakras, eles têm funções tanto físicas quanto sutis. Nós vamos ver como que essa influência do chakra não somente influencia o nosso físico, mas também influencia o nosso corpo sutil. Isto será gradualmente, nós iremos falando sobre os 7 chakras, e no próximo chakra já iremos falar de Sahasrara Chakra.